Olá! Bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica. Olá, olá! Ai, que olá, estou entusiasmado. Oh. Estamos aqui para mais uma aula de Escola Bíblica. Vamos ficar de pé para orar. Glória a Deus. Gostam da minha gravata? Eu gosto de um nó assim bem largo, assim. Coisa. É. Fica giro, não fica? Glória a Deus. Senhor, ajuda-me a orar por estes mentirosos todos. Aleluia. Pai, nesta noite, graças te damos pela tua palavra que vamos ouvir, que vai entrar em cada coração. Dá-nos força e ânimo, dá-nos capacidade, fome e sede, ajuda-nos, ensina-nos, abre-nos os olhos da mente e do espírito para a tua eterna glória, em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Podemos sentar. Pisca o olho ao irmão que está ao seu lado, já agora. Glória a Jesus. Abram, por favor, as vossas Bíblias no Salmo 119. É um salmo pequenino. Só tem 176 versículos. Salmo 119, versículo 105. Por acaso até podemos ler o 101 também. Aleluia. Salmo 119. O tema é a terceira mensagem, terceira lição, terceiro estudo acerca da importância da palavra. E diz assim a palavra de Deus, no Salmo 119, capítulo 119, versículo 101, diz assim: desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Há um outro salmo que diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Versículo 102: não me apartei dos teus juízos, porque tu me tens ensinado. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos tenho alcançado entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. E agora o versículo mais importante: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Bom, meus amados, a palavra de Deus é a coisa mais importante que você pode ter na sua vida e no seu coração. Muitos de nós esquecemos-nos que nós, sem a palavra, somos fracos, somos rapidamente vencíveis, estamos à mercê dos inimigos. As pessoas dizem assim: mas o amor também é importante, e o amor. Sim, mas o que é o amor sem a palavra? O que é a palavra sem a ação? O que é a ação sem fé? E o que são os frutos dessa ação sem o amor? Se nós formos bem a ver, tudo está interligado. E você pode encher o seu coração com o amor de Deus, mas encha também com a palavra, para que juntos possam gerar a fé e a esperança e a paciência
que tão de perto devem de caminhar ao nosso redor. A palavra gera todo o princípio básico, rudimentar e essencial à vida do cristão, que tanto necessitamos para vencer o dia-a-dia e as circunstâncias que se levantam contra nós. Entende o que eu estou a dizer? Porque a palavra é ter Deus ao nosso lado. Há uma frase que eu gosto tanto, que alguém disse, eu não sei bem quem foi, um dia a descobrir, que disse assim: a palavra de Deus, a Bíblia, é o único livro que você lê com o autor ao seu lado, ou dentro de si. E o que é verdade é que a palavra, ela entra dentro do nosso coração, e você até pode sair da igreja e no dia a seguir não se lembrar da mensagem, não se recordar da pregação, mas no dia mau, o Espírito Santo de Deus coloca a palavra certa em nós, lembrando-nos que um dia, um domingo, naquele dia especificamente, naquele momento, nós ouvimos a palavra e aquela palavra transforma-se em rema, alimento para a nossa alma, alimento para o nosso espírito e palavra viva e verdadeira para cada um de nós. Então, eu quero esta noite, nesta primeira lição, mostrar a vocês que o ensino da palavra de Deus acarreta prosperidade e libertação a uma nação, a uma cidade, a uma casa, a uma igreja, a uma família, a uma vida. A palavra de Deus traz prosperidade e libertação. Agora, olhe lá para mim. Muitas das vezes nós pensamos, ouvimos a palavra prosperidade e pensamos logo dinheiro. Mas prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é ter saúde. E a palavra de Deus diz no Salmo 108, eu enviei a minha palavra e vos sarei. O Senhor enviou a sua palavra para nos sarar. A Bíblia também diz em Isaías 53, 4 e 5, verdadeiramente Ele, Jesus, tomou as nossas enfermidades sobre Ele e as nossas dores Ele levou. Portanto, pelas suas pisaduras fomos sarados. Está escrito para a nossa bênção, para a nossa herança e para nosso usufruto. Posso ouvir um amém? Dei-vos dois exemplos. Um em que Deus enviou a palavra e segundo em que Ele nos deu a bênção para nosso usufruto. Posso continuar, isto a nível da prosperidade. Uma mente sã, Ele disse que não nos deu um espírito de temor, mas de alegria, de paz e de mente sã. Quer dizer que Deus quer que você tenha sanidade mental. E isso é, quanto a mim, fulcral para uma vida equilibrada, principalmente quando vivemos na palavra de Deus. Deus instituiu a família para que o homem não esteja só e a mulher também não. E lá está mais uma vez Deus a pensar em mim e em si, sabendo que a solidão pode matar uma pessoa, primeiro por dentro e depois no corpo e depois na mente, até a pessoa acabar por desistir. Lá está mais uma vez a palavra a ser fulcral em nós. E por fim, mas o mais importante, Ele deixou-nos o verbo conosco. Ele diz que o verbo se fez carne. E não foi carne picada, não foi lasanha. Ele fez-se carne no sentido que Ele se tornou real e tornou-se verdadeiro em nós para que nós possamos usufruir desta verdade inabalável de que o verbo se transformou em vivo para que nós pudéssemos tê-lo em nós, viver com ele e usufruir da herança nos santos, que nos foi deixada nas regiões celestiais, para que se torne real. Como? Através da palavra. A palavra de Deus e o nosso Jesus, eles são indissociáveis. Eles os dois são um só. A palavra de Deus é comida para um crente. A palavra de Deus é bebida de um crente vivificado. A palavra de Deus é vida. E, ainda que morramos, temos a promessa que, crendo na palavra, crendo nele, seremos vivificados. A palavra de Deus
é a régua e o esquadro que nos traça o caminho a seguir. Ele próprio disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Por isso, para mim, a palavra de Deus é a régua e o esquadro. A palavra de Deus é o compasso que nos marca os passos a dar. Os passos do justo são guiados pelo Senhor. A palavra de Deus é a bússola. Ele ainda agora disse: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. A palavra de Deus é o GPS de todo o bom cristão, que não toma uma única decisão sem buscar o Deus vivo e a sua palavra. A palavra de Deus é o martelo que desfaz a rocha. Ela é tão poderosa que ela por si mesma mata, mas o Espírito vivifica. A palavra de Deus é o tira-teimas entre a verdade de Deus e a mentira deste mundo que jaz no maligno. A palavra de Deus é a única que cura. Eu nunca vi nenhum médico numa mesa de operações abrir a pessoa e dizer assim: fígado, fica bom. E o fígado ficar bom. Não, não fica. Mas se você crer em Deus e na sua palavra e lhe disser: fígado, fica bom em nome de Jesus, ele vai ficar bom sim, se você não duvidar. A palavra de Deus é aquilo que nos sustém, que não nos deixa ir abaixo. A palavra de Deus é o muro de proteção ao nosso redor. A palavra de Deus é o farol no meio da escuridão em que muitos de nós estávamos a viver. Vimos a luz, agarramos essa luz, caminhamos nessa luz, porque a Bíblia diz que o nosso Pai é o Pai das luzes. Posso ouvir um amém? Oh, igreja, vamos animar, porque nós estamos a estudar a coisa mais preciosa em todo o universo. O próprio Satanás anseia por roubar a palavra. Ele tenta roubar na igreja, pondo os pregadores a ensinar mentiras. Ele tenta roubar no seu coração, pondo você a pensar na morte da bezerra enquanto o pastor prega, ou a pensar no cabrito que ficou ali enlumbrando, ou a pensar no almoço, ou numa reunião muito importante no trabalho no dia a seguir. E quando ele traz o cansaço, quem nem vou perguntar, mas você de certeza quando vai começar a ler a Bíblia à noite, eu não sei como é que é, mas os meus stores começam a baixar. É uma coisa impressionante. Já mandei trocar os stores da minha casa, mas mesmo assim, quando eu começo a ler a Bíblia, primeiro baixo o esquerdo e depois o direito. Quando eu estou a ver, tenho a Bíblia nos pés. Sou eu. Eu só para saber. Mas a palavra de Deus é a peneira que afasta o pecado de mim e de si. A palavra de Deus faz a diferença na minha vida e na sua. A palavra de Deus é o sustento da minha vida e da sua também. Aleluia. Aleluia. Deus deixou-nos a sua palavra. Deus deixou-nos aquilo que Ele mais amava. Não se esqueça. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus deu o seu Filho unigênito. Sabe porquê que não é primogênito? Porque primogênito quer dizer que é o primeiro e nós somos muitos a seguir a Jesus. Mas porquê é que o versículo fala em unigênito? Para você entender que Ele deu o único que tinha. Ele deu tudo. Ele deu a sua própria palavra. A Bíblia diz que Ele, não tendo ninguém maior por quem jurar, para garantir que esta palavra funciona, jurou por si mesmo. Como quem diz: que eu perca, que eu deixe de ser quem sou, se aquilo que eu falo não se cumpre. Aleluia! Oh, igreja, eu digo-vos isto, dá-me a mim um ânimo tão grande. Porque Ele jurou por Ele mesmo. E esta palavra é fiel, é verdadeira, é eficaz, é invencível, infalível, indestrutível, inigualável. Não há nada como a palavra de Deus.
Por isso eu quero dizer a vocês, vocês podem cantar muito bem, vocês podem filmar muito bem, vocês podem arrumar as cadeiras mesmo como eu gosto, vocês podem limpar muito bem, vocês podem segurar muito bem nos cestos das ofertas, podem vender muitos livros, e glória a Deus, que a Aidinha faz isso e a Patrícia também, podem evangelizar muitas pessoas, mas se a palavra não estiver à ponta da língua, nada dará fruto. Tudo provém da palavra e a palavra é o centro de todas as coisas. Porque Jesus e a palavra são um só e Jesus é o centro de todas as coisas. A Bíblia diz que tudo o que foi criado por Ele e através dEle e nele. Nele quem? Na palavra, em Jesus, o Verbo. Não se esqueça disto. A palavra faz toda a diferença. Aleluia! O ensino da palavra traz prosperidade e libertação. Já falei na prosperidade, agora quero falar um bocadinho da importância da libertação. Por exemplo, podemos abrir as Bíblias em Neemias, capítulo 8, um bocadinho antes de Jó. Está a ver? A palavra é tão poderosa que até o caderno da minha mãe desmaiou. Olha. A palavra é tão poderosa que Jesus teve fome, foi a uma figueira, não viu figos. Apesar de ter a folha, disse: ninguém mais coma de ti. Será que Jesus amaldiçoou a figueira? Não. Jesus vaticinou, através da palavra, o que é que ela iria fazer dali em diante. Nunca mais ninguém coma de ti fruto. Jesus não disse: eu te amaldiçoo e vais morrer desde a raiz. Não. Jesus disse-lhe apenas: ninguém mais coma de ti fruto. Daí porque é que ela secou? Porque a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Nós temos o Espírito. Por isso a letra já não nos mata. Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição. Ele morreu na cruz para que você hoje seja vivificado pelo Espírito. E a palavra, sendo poderosa, não nos mate, mas nos vivifique em Cristo, juntamente com Ele e por Ele. Aleluia! Sabe como é que os profetas do Velho Testamento eram salvos? Pela morte, tinham que morrer por Cristo. Por isso a morte de cada um daqueles homens e mulheres de Deus foi horrível. Ao ponto de, por exemplo, Isaías cortarem-no em 12 pedaços e mandaram um pedaço para cada uma das tribos. A morte de Jeremias é horrível. A morte por exemplo, Eliseu foi doente. Qual é a necessidade disto? Pense nestas coisas. Mas por causa de Cristo, a palavra nos vivificou juntamente com Ele, transformando a nossa vida de morte em vida, transformando a palavra de morte em vida. Por isso é que havia a ideia, ainda hoje há muita gente que tem essa ideia, de que Deus é castigador, porque a palavra é forte, a palavra é mesmo poderosa. Mas por causa de Jesus e do amor do Pai por Ele e por nós, a sua palavra foi injetada do Espírito de vida. E hoje ela fabrica o poder de Deus em mim e em si. E se você não acredita, é simples. Experimente você falar de Jesus a alguém e você imediatamente vai sentir o Espírito de Deus a apoderar-se de si. É da unção que eu tenho. Não, é da palavra. Porque nós falamos não de nós mesmos. Como Paulo dizia, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Foi isso que ele disse ou não foi? Por isso nós pregamos a palavra. E ao pregar Cristo, o poder que ressuscitou Cristo entre os mortos, entra dentro de nós e nós somos vivificados juntamente com Ele. Ficamos totalmente transformados. Amém? Neemias 8, versículo 2 diz assim: Esdras o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês, e leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Depois fala aqui numa quantidade de gente com nomes muito bonitos que estavam lá com ele. Versículo 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé, e Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém! Amém! Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor, com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, Serebia, Jamim, e todos estes nomes lindos e maravilhosos que você pode ver aí, diz que ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Isto é a verdadeira pregação. A importância da palavra tem que ser explicada. Não podemos simplesmente ler o versículo e falar as coisas por falar. Temos que as explicar, temos que as mostrar, temos que mostrar o contexto, temos que fazer o povo entender a verdade. E para quê? Para que eles possam, e nós também, colocá-la em prática. A palavra ganha outro nível e outra importância quando nós a colocamos em prática. Por isso Jesus disse para nós não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Posso ouvir amém? Versículo, já lemos. Abra por favor comigo em 2 Timóteo capítulo 2, no Novo Testamento, 2 Timóteo capítulo 2. Aleluia. 2 Timóteo fica logo a seguir a 1 Timóteo. De nada, irmã. Olha o que é que diz aí no versículo 2. Olha o que é que Paulo diz aqui ao jovem pastor Timóteo. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idóneos para também ensinarem os outros. Olha para mim. Deus nos chama para nós aprendermos a interpretar a palavra, aprendermos a palavra para ensinar aos outros. Não é só para você guardar e praticar, é também para disciplinar e discipular os outros que conosco estão. Porque todos nós precisamos. Como é que você vai ensinar o seu filho se você não lhe ensinar a palavra também? Com que base é que nós ensinamos os nossos filhos hoje em dia? Com que base é que nós lhes mostramos a verdade? Pergunto eu. Por exemplo, eu às vezes ouvia aquele argumento. É assim porque sim. Ou é assim porque eu quero. Pois, mas isso não vai gerar entendimento no coração dos filhos. Explique pela palavra, justifique as suas ações. E quando o seu filho vos confrontar, os vossos filhos vos confrontarem com os vossos erros, não fiquem ofendidos e não os ponham de castigo. Eu sou teu pai, tu não me falas assim. Não, assuma o seu erro. É verdade. Eu digo que tu não podes fazer e eu fiz. Tenho que assumir o meu erro. Mas olha,
assim como tu vês o meu erro, vê também o meu momento em que eu assumo o meu erro e põe tu em prática também. Quando eu te chamar a atenção, põe tu em prática também. Quem é que me está a entender? Glória a Deus. Então, o ensino é importante para quê? Para trazer prosperidade e libertação à nossa vida. Agora, eu comecei por dizer que pode trazer prosperidade e libertação a uma nação. No sentido de etnos. Etnos não é só nação. Quer dizer também família, quer dizer também tribo. Por isso, pode trazer prosperidade e libertação à nossa casa e à nossa vida pessoal. Posso ouvir amém? A Bíblia é o livro fundamental para ensino e para a educação dos nossos jovens, dos nossos filhos, de todos quantos queiram aprender a verdade da palavra de Deus. Agora, porquê? Porque o pastor sabe tudo? Não. Mas porque Jesus, o nosso mestre, foi um mestre perfeito, é um mestre perfeito. Não se esqueça que ele, apesar de ser homem a 100%, nunca deixou de ser Deus a 100%. Tendo um corpo humano, sofreu as mesmas coisas que você e eu sofremos, mas nunca pecou, nunca cedeu ao pecado. Porquê? Porque ele tinha a palavra de Deus, ele tinha a verdade bem fundamentada no seu próprio coração. Ouça, ele próprio entendeu que ele representava a si mesmo. Ele estava a representar não o Filho de Deus, mas o Verbo. Ele estava a representar a própria palavra do Deus vivo, a palavra dizente. Assim como você e eu, como embaixadores de Cristo, como Paulo nos chama, nós representamos a palavra de Deus. Daí a importância de nós entendermos a importância da palavra em nós, através de nós e por nós. Quem é que me está a entender? Então, se nós chamamos o nosso Jesus de mestre, de pastor, de rabi, fazemos bem porque ele assim o é. Mas que nós possamos honrá-lo com as nossas ações, com as nossas palavras, com a nossa postura, para que assim ele possa ser honrado e glorificado através da palavra nas nossas vidas. Amém? Agora, claro, palavras leva-as o vento. É preciso o quê? Ações. E as ações, o que é que fazem? Fazem com que a palavra tenha fruto. E os frutos dão a prova de que a nossa fé aplicada à palavra está viva. Fé só é viva com frutos. Fé vem, como nós vimos nas últimas lições, vimos nas últimas lições em Romanos 7, que a fé, Romanos 14, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, os frutos mostram que a fé que vem da palavra está viva. Então, olha uma coisa. Jesus não era escravo daquilo que falava. Às vezes nós achamos-nos escravos. Nós, os ministros de Deus, nós, os filhos de Deus, achamos que somos escravos. Eu não posso ir à discoteca. Eu não posso. Você nunca me ouviu a mim dizer que você não pode. Paulo disse assim. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por acaso, eu acho que Paulo não disse assim. Eu acho que Paulo disse assim: isso, façam o que quiserem e depois venham cá chorar. E Timóteo deve ter dito: Paulo, não podemos pôr assim. Então vá, vamos pôr isto de uma forma mais, mais religiosa. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Meus amores, eu aprendi este segredo. Eu posso ir a todo lado e fazer tudo o que eu quiser, mas eu faço um teste. Eu entro num sítio e se eu pensar, eu aqui nunca me poderia ajoelhar e orar, então eu não posso lá estar. Pensa assim, você se fosse ver um filme ao cinema, você
poderia se ajoelhar e orar? Sim ou não? Claro que sim. Ninguém vos ia pôr na rua. Mas se vocês entrassem num centro espírita, poderiam ajoelhar e orar? Está a resposta dada. Então este é o melhor teste que eu e você podemos fazer. Será que eu posso ir? Se eu for a uma discoteca, eu posso ajoelhar e orar? Posso. Vão achar que sou muito estranho. Exatamente. Olha, este já vem. Ainda agora entrou e já vem. Mas sabe, este é o teste. Pense sempre, antes de ir, antes de fazer, se eu agora ajoelhasse e orasse, pense sempre nisto. E por fim quero terminar dizendo isto a vocês. A palavra e a importância que ela tem, dada pelo próprio Pai, que criou tudo pelo poder da palavra, que criou tudo pelo poder do verbo. Se a palavra não tivesse importância, você acha que era a única coisa que tinha ficado da passagem do seu filho nesta terra? Então vamos dar valor a este livro. Vamos valorizar cada vírgula, cada jota, cada til, cada palavra que é falada aqui. Porque ela é vida para nós. É a solução para as nossas vidas. É a solução para os nossos problemas. E acima de tudo, é Deus Pai a falar connosco. Deus nunca falou comigo, pastor, é porque você nunca leu a Bíblia. Leia a Bíblia e você vai ouvir Deus a falar para si. É esta a importância da palavra. Amém? Até já.